Você me dá 15 minutos, apenas 15 minutos, nós dois juntos, eu e você, construindo uma história de sucesso na sua vida. Nós vamos caminhar por caminhos seguros, onde você vai romper e vencer todos os dias. A Bíblia diz algo fantástico. Quando duas pessoas concordarem a respeito de qualquer assunto, aquilo que ligarem na terra será ligado no céu. Então vamos ligar aqui agora? Vamos ligar que você vai prosperar, você vai crescer, que você vai ter uma noite de paz. Senhor, assim eu creio e assim eu profetizo pelo poder que há no nome de Jesus, que haverá paz, haverá saúde, haverá alegria, haverá muita prosperidade. Senhor, eu profetizo céus abertos, portas abertas, eu profetizo, Deus, um novo tempo. Um tempo, Deus, como nunca aconteceu na vida do meu irmão. Um tempo de alegria, um tempo de felicidade, de saúde física, um tempo onde os filhos estarão reunidos, Senhor, à mesa, celebrando juntos. Pai, eu declaro, Senhor Deus, céus abertos, em nome de Jesus. E se você concorda comigo, fala assim, glória a Deus. Não, fala com voz forte assim, glória a Deus, eu creio, eu tomo posse do poder de Deus. O Deus que você serve é um Deus todo-poderoso. Ele não tem poder, ele é o próprio poder. Ele é o poder, ele é o amor. Deus, ele é todo-poderoso. Todo poder está em Deus. A Bíblia diz que ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele tem todo o poder, ele é soberano, ele é excelso. Ele é o Deus único, ele é Deus, é o Shaddai, o Deus todo-poderoso. Esse Deus é o Deus que você serve. Esse Deus, ele te criou, ele te chamou para se relacionar com você e te deu poder para vencer a afronta e as ações malignas. E nós vamos ver isso aqui agora. Eu quero que você me acompanhe nesse poder de Deus, que ele é especial. Olha essa carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, a carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, ela diz assim, Hebreus 11, 32. E que direi mais? Faltar-me-ia tempo para falar sobre Gideão, Baraque e Sansão, e Jefté, e Davi, e Samuel e os profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, da batalha se esforçaram, puseram em fugas exércitos estranhos. Olha isso, irmão. Esse é o Deus que te dá poder para vencer. Imagine um homem como Sansão, Sansão, com um pedaço de osso, matar 1000 filisteus. Como pode? Se não é o poder de Deus na vida desse homem, como pode isso? Imagina Gideão com 300 homens, vencer um exército dos midianitas, e a Bíblia diz que o exército era inumerável e os cavalos incontáveis. Um homem com 300 homens. Imagine a história de Josafá, que ora, fala com Deus, à noite ele vai cantar, vai salmodiar, vai celebrar, Deus põe uma confusão nos inimigos, e os filhos de Amon e os filhos de Moabe, todos morrem. Como pode isso? Como pode? Imagina a história do rei Ezequias, que entra no templo, vai orar, vai falar com Deus, no outro dia 185.000 soldados assírios estavam mortos. Este é o Deus que você serve. O Deus que você serve, ele é todo-poderoso, todo-poderoso. O que você precisa é só crer que você está nele e ele está em você. Deus está em você e você está nele. Creia nisso, acredite nisso, coloque a sua fé em ação. O inimigo, ele é um especialista em colocar dúvida. Quantas pessoas que eu conheço que andam em integridade, são fiéis, mas o diabo joga no pensamento da pessoa que ela não pode, que ela não consegue, que ela não tem, e ela vive uma vida derrotada, sendo que você percebe, ela é uma pessoa ativa, é uma pessoa íntegra, ela é sincera, mas o diabo sopra. Vou te falar uma coisa, repreenda o sopro de acusação, qual que é ele? Olha para mim, não importa se você pecou ontem, você vai pedir perdão agora, e vai se levantar e não vai mais aceitar as acusações.
Eu conheço pessoas que passaram 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 30 anos orando, pedindo perdão. Como pode isso? Como é que pode? Se você ora e pede perdão, aceite o perdão de Deus, ponto. Quando o diabo vir te acusar, você fala assim, olha aqui, Satanás, o meu Deus já me perdoou, pronto, ele não tem mais poder. Olha aqui, Satanás, o meu Senhor já me perdoou e eu te repreendo, o acusador da minha vida, em nome de Jesus, sai. Esse texto que nós lemos fala sobre homens poderosos. Eu quero ler com você a história de Abraão. Abraão, ele foi um homem chamado por Deus. A história que nós vamos ler está em Gênesis 14. Gênesis 14. Quando o sobrinho de Abraão, chamado Ló, foi capturado por quatro reis. Abraão fez um pequeno exército com 318 homens. Esse pequeno exército com 318 homens foram e venceram 4 reis. Como pode isso? Isso não é o poder de Deus na vida de Abraão? E esse mesmo poder de Deus na vida de Abraão, dando estratégia para Abraão vencer os reis inimigos, eu vou te dizer uma coisa, é o mesmo poder de Deus que está sobre a sua vida para vencer os inimigos, para vencer o diabo, para vencer demônios, para vencer principados, potestades, acusações. É o mesmo poder. O poder de Deus sobre a vida de Abraão é o mesmo poder de Deus sobre a sua vida para vencer o inimigo da sua alma, o acusador, o que oprime, o que traz doença, o que leva o filho para as drogas, o que leva o marido para o alcoolismo, o que traz desavença dentro de casa, confusão, tristeza, amargura, que coloca um irmão contra o outro, coloca o pai separando da esposa, coloca os filhos contra os pais. O mesmo poder que estava sobre Abraão é o mesmo poder que está sobre a sua vida para vencer esse inimigo. E você vai com autoridade estender as mãos. Vai sim. Você vai estender as mãos com autoridade, vai repreender esse demônio. Você vai vencer o nome de Jesus. Deus não quer você com cabeça baixa. Deus não quer te ver, cabisbaixo, chorando, resmungando. Não, Deus quer ver você como vitorioso. Uma mulher poderosa, onde as pessoas vão falar assim, aquela mulher sim, a família dela é especial, o marido é um homem de Deus, os filhos é uma bênção, Deus quer te dar, Deus já te deu, vou me corrigir aqui agora, Deus já te deu autoridade para você vencer toda a força do diabo. Basta você crer e falar e profetizar, declarar que sobre a sua vida não vale encantamento. Abraão foi e venceu 4 reis. Abraão capturou aqueles reis. Abraão trouxe os despojos. O que significa dizer isso? Que Deus vai repreender o mal da sua vida e vai te dar autoridade para você vencer e prosperar. Muitas barreiras da prosperidade é espiritual. Eu vou corrigir. O mundo espiritual, na maioria das vezes, leva a pessoa à miséria. O mundo espiritual, na maioria das vezes, tira da pessoa a alegria de viver e conduz a pessoa a uma vida de miséria, de pobreza, de tristeza. Onde os demônios operam, geralmente há muita miséria. Onde os demônios operam, geralmente há um pecado exacerbado. Onde os demônios operam, geralmente há uma ação de muita idolatria. A idolatria produz miséria, a idolatria produz pecado, a idolatria produz tristeza. Não estou atacando a igreja de ninguém, até porque alguns que se prostram diante de santos dizem que aquilo não é idolatria. Eu estou falando de idolatria. A idolatria produz miséria na família, na casa. A idolatria produz uma ação diabólica. Eu vou ler com você em 1 Coríntios 10, salvo engano, versículo 10, que diz assim: quem adora ídolos, adora demônios. Por trás de todo ídolo existe um principado que absorve aquela adoração. Quem adora ídolos, adora demônios. Está na Bíblia. Por trás de todo
estátua, onde a pessoa se curva e adora, existe um demônio recebendo aquela adoração. Quem fala isso não sou eu, é a própria palavra do Novo Testamento, é a própria palavra bíblica, é a própria Bíblia dos crentes, a própria Bíblia evangélica ou a Bíblia católica. Um versículo é o mesmo. O que eu quero te dizer nesse momento é que Deus vai te dar poder e autoridade para repreender o mal da sua casa. Você vai vencer no nome de Jesus, porque em Hebreus diz que pela autoridade, pela fé, pela unção de Deus, esses homens venceram. Jefté, Gideão, Baraque, Sansão, eles venceram no nome do Deus Todo-Poderoso. E você vai vencer. Você vai cantar o hino da vitória. Eu profetizo isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Abraão foi lá e resgatou o seu sobrinho, que era como que um filho. Ele resgatou. E pela autoridade que é no nome de Jesus, você vai resgatar toda a sua família. Não vai ficar nenhum fora da presença de Deus. Nenhum dos seus filhos vai ficar fora do Evangelho. Eu profetizo isso em nome de Jesus, que você e a sua casa servirão ao Senhor. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus? Antes, eu não te perguntei, eu acho que eu não te perguntei. Você já se inscreveu nesse canal? Ainda não? Então clica aqui, se inscreva, vem fazer parte da minha família, do meu grupo de oração. Me dá essa honra de ter você comigo. Clica aqui, inscrever-se, você não paga nada, ok? Também clica nesse sininho que tem aí, que quando eu estiver colocando vídeo, aí o YouTube já vai anunciar para você que eu estou chegando. Aí a gente faz esse encontro, tá bom? Qual é o seu desejo? O que você quer que Deus faça? Qual é a sua necessidade? Escreve para mim, deixa eu orar com você. Eu vou orar aqui agora e Deus vai mudar o quadro da sua vida. Nós vamos orar juntos. Lembra o que eu disse? Quando duas pessoas concordarem a respeito de qualquer coisa, aquilo que eles ligarem na terra será ligado no céu, pois nós vamos concordar aqui agora. E me lembro, já aconteceu isso comigo. Eu estava orando e depois de um grande período de oração, Deus falou comigo. Eu estava com algumas sacolas, apresentando para Deus os pedidos de oração. Era cartas mesmo, normal. Peguei as cartas dos irmãos e levei para o monte, subi ao monte e fui orar. Aquele saco cheio de cartas, e apresentando aos céus, clamando a Deus. Os meus obreiros foram embora, eles cansaram, foram embora. Falei, não pode ir, eu vou ficar mais um pouco. E fiquei, e ajoelhei ali no pé de uma árvore, era um eucalipto grande. E eu ajoelhei lá, e com aquela sacola, e orando, falando com Deus, e Deus falou comigo. Sozinho, o Senhor falou assim, Márcio, tenho me alegrado da sua atitude. Ah, irmão, ouvi essa frase, Márcio, tenho me alegrado da sua atitude, porque eu estava em jejum, sozinho, em um monte, já eram as 2, 3 horas da tarde, fomos cedo, jejuando, sozinho, orando pelas necessidades de pessoas que eu não sei quem é. Orando e jejuando pela necessidade de pessoas que eu não sei quem é, e eu colocava as minhas mãos e falava, Senhor, aqui tem pedido de emprego, de salvação de parente, e comecei a orar, Deus salva, abre as portas, cura. Comecei a orar, Deus falou, e Deus está me dando essa unção aqui agora para te dizer que você vai ser curado. Faz o seu pedido aí agora, faz o que você quer, Deus vai operar na sua vida. Vamos orar? Pai, pelo poder que é no nome de Jesus, cada pedido que está sendo escrito agora, cada pedido que está sendo escrito no chat, nos comentários, Senhor Deus, eu coloco as minhas mãos e eu ministro saúde para aqueles que precisam de saúde. Deus, eu ministro prosperidade financeira para aqueles que precisam de prosperidade. Deus, eu profetizo aqui agora, Senhor Deus, a libertação dos filhos para aqueles que estão buscando a libertação dos filhos. Senhor Deus, eu profetizo a restauração de casamentos para aqueles que estão com problema na família. Senhor, eu coloco as minhas mãos, Senhor Deus, sobre a cabeça de cada pessoa. Deus, e libera uma palavra de paz, de tranquilidade. Eu repreendo a depressão, eu repreendo essa síndrome do pânico. Deus, eu coloco as minhas mãos sobre eles aqui agora e declaro céus abertos. Eu profetizo, Deus, céus abertos aqui agora. Senhor, é pelo poder que há no nome de Jesus, eu repreendo
todo o mal e declaro um tempo de vitória e de conquista em nome de Jesus. Amém? Amém? Graças a Deus por isso. Você vai vencer. Diga forte, eu vou vencer. Fala com voz de crente, fala assim, eu vou vencer em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e amanhã a gente continua. Um grande abraço, fica com Deus, paz.